Seguinte, tem uns caras aí que gravam conteúdo fingindo que tá em podcast. Então, nesse vídeo, eu vou fazer como se eu tivesse com uma live, porque o conteúdo de hoje não vai ser sobre jogos, vai ser um tipo de conteúdo que eu já vi os caras fazendo live, que é abrindo cartinha. Eu já vi abrindo cartinha de Pokémon, abrindo cartinha aquelas colecionáveis de jogador, e até mesmo abrindo álbum de figurinha das últimas Copas. Então os caras fazem live, faz o corte, posta no YouTube. Eu vou, como eu não estou fazendo live ainda, vamos direto para a parte do YouTube, mas é esse tipo de conteúdo hoje com o álbum do Mundial de Clubes. Né? Se você não vive em outro planeta e não é totalmente alheio do futebol, deve saber que daqui mais ou menos um mês vai começar o Mundial de Clubes, também chamado de Super Mundial ou de Copa do Mundo de Clubes. Né? Eu gosto desse nome por causa que esse é o primeiro Mundial nesse formato, que lembra muito a Copa do Mundo que a gente conhece de seleções, né? Seja em quantidade de times, a proporção e a proporção pelo mundo, né? Muito mais distribuído em outros países, e também pelo formato ali de grupos e chaveamento já do formato tradicional de Copa do Mundo. Então é o primeiro nesse formato, também por isso eu resolvi fazer esse álbum, né? Normalmente eu faço todos os álbuns das Copas, eu já acho legal essa coleção, esse hobby, e também de 4 em 4 anos, né? Não fica muito pesado. Esse daqui resolvi fazer por causa de ser esse novo formato, de ser o primeiro, e também porque nós temos um participante interessante aí para o meu gosto, para o meu ponto de vista. Então a gente vai fazer praticamente um unboxing aqui desse kit e abrir uns pacotes de figurinha aqui pra gente ver o que sai de legal e etc. Um formatinho diferente aqui do canal, mas a ideia é trazer também, além de jogos, alguns formatos diferentes de entretenimento, de repente alguns reacts, e dessa forma conseguir movimentar também o canal. Beleza? Aqui então eu comprei o kit, né, esse box que vem com uma lata, o álbum e alguns pacotes de figurinha. Vou fazer um box aqui com vocês. Não vou mentir, eu já abri, já dei uma olhada, mas eu deixei do jeito que eu recebi também para poder mostrar certinho. Então recebi nessa caixa, tem um selinho aqui da FIFA, né, a Panini, como sempre, que organiza. Aqui na frente esse logo um pouco questionável do Mundial de Clubes. E aqui, for the clubs, for the players, for the fans. Vamos abrir então pra gente ver. Então, começando aqui pela latinha, uma latinha bem legal. Eu já vi aqui o formato, o tamanho dela é exatamente o tamanho do pacotinho, então de repente dá para você guardar o pacotinho quando compra, ou também guardar figurinhas repetidas para levar. Então tem esse detalhe a mais aqui nesse kit que eu comprei. O álbum, capa dura, ele é bem parecido com, assim, das últimas Copas, né, principalmente de capa dura, que também tinha o formato papel cartão, mas ele é mesmo estilão, é a própria Panini que produz. Aqui o formato interno também lembra muito o formato tradicional. O que tem de diferente que eu vi aqui são essas 3 figurinhas que são exposições especiais, digamos assim, figurinhas especiais, que é o emblema, um cara escolhido e um cara seria o herói do time aí, já tem o nome de todos os jogadores. Não tem muito segredo aqui nessa parte. Aí, só um detalhe interessante que eu estava reparando. Então aqui também tem os grupos, né, o chaveamento, os estádios, as cidades e tal, onde serão os jogos. Aqui temos a planilha de jogos, né, dos confrontos, onde vai ser que a cidade do jogo, as datas, e aqui a cada cor representa um grupo. Então, dentro desse grupo, os confrontos em qual cidade e que dia. Achei bem legal esse gráfico aqui. E aqui do lado de cá, as partes finais, né, a serem preenchidas conforme os clubes forem passando. E aí, por exemplo, um detalhe que eu quero trazer, antes da gente avançar com as figurinhas, nesse Super Mundial, nós teremos, por exemplo, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, o Bayern de Munique, o Boca Juniors, o Benfica, o Flamengo, o Chelsea,
o Real Madrid, Juventus, Manchester City, Fluminense, Borussia, River Plate, Monterrey, Inter de Milão, o Inter Miami do Messi, o Al-Ahly, times clássicos, entre outros. E aí você pensa, pô, Juventus, Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid. E aí você abre o primeiro time, Palmeiras do Brasil. Apenas isso, respeite. Brincadeiras à parte, é uma coisa que eu notei de interessante, eu não sei direito o que aconteceu, mas eu acho que não teve, alguns times não liberaram direito de imagem, coisas do tipo. Por exemplo, o Seattle, aqui seria a página do Seattle, tem só uma página, então aqui eles colocaram os confrontos e aqui aquelas 3 figurinhas especiais, né? Não temos a página com todos os jogadores. Desse lado aqui eles colocaram uma propaganda, inclusive, e também isso acontece, por exemplo, no Inter Miami, eu acho que tá assim. Deixa eu aqui no primeiro, o Inter Miami tá no grupo do Palmeiras, o Messi vai jogar contra o Palmeiras, aqui ó, acontece a mesma coisa, temos as 3 figurinhas especiais, não temos nada desse lado, não temos os jogadores. E aí também esses times provavelmente não legalizaram, não liberaram o emblema, o símbolo do time, ó, aqui só tá Miami. Isso acontece também com o Seattle, que eu citei, e o Paris Saint-Germain também só está escrito Paris. Mas no caso do Paris Saint-Germain, nós temos os jogadores, né? Foi só o símbolo do time aí que por algum motivo não foi usado. Então temos isso com o Inter Miami, com o Seattle. O Paris está dessa forma que eu mostrei. E aqui temos no meio do álbum uma página especial, que é My Dream, que é para você, aqui é a escalação, né, dos 11, que você, quando tiver figurinha repetida, pode colar, fazendo a escalação do que você acha que seria o time ideal. Eu acho que de particularidade ali dos direitos de imagem, acho que são essas mesmas. Aparentemente aqui dos outros está tudo ok. Só confirmar aqui de novo, olhando aqui no começo. O Inter, o Paris, não tem o símbolo, mas tem os jogadores. Então é isso. Então, e para completar aqui a caixa, 20 pacotinhos. Vamos abrir aqui um pouquinho mais rápido e a gente vê como sai a sorte desse álbum. Vamos lá. Ó, mostrar aqui, tirei o Tchouaméni do Real Madrid. Vou aproveitar para mostrar como é que é a diagramação aqui da figurinha. Então nós temos o time que o cara joga, o país do time, o país que ele nasceu, o ano, o nome, e aqui a corzinha representa a posição que ele joga. Então aqui é vermelho, mesma coisa, ó. África do Sul, né? Ele é o time da África do Sul, ele é da África do Sul, o nome, a posição e tiramos um carinha aqui da Inter também, mas vamos atrás de grandes estrelas e atrás de figurinhas brilhantes. Modric. Ó, saíram 3 figurinhas brilhantes nesse pacote. Começamos a ter sorte. Aqui é o Phil Foden, ó, como The Crowd Hero do time. O Merentiel do Boca também aqui. Vamos ver se dá sorte aí, chat. Vamos falando aqui com o meu chat. Opa, mais brilhante. O emblema do Fluminense. E um aqui brilhante do Miami.
Lembrando que de brasileiros no Super Mundial nós vamos ter o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. Fluminense de Thiago Santos. Nenhuma brilhante mais por aqui. Que foram os últimos campeões de Libertadores, né? Que desde quando já estava sendo Facundo Torres do Palmeiras, vejam só. Que desde que está se planejando, né? Esse formato, que deve acontecer de 4 em 4 anos também, assim como a Copa. Fábio do Fluminense. Então, tivemos no último ano o Botafogo, campeão da Libertadores. Antes dele foi o Fluminense. Tchouaméni de novo, repetida. Aí aqui mais uma brilhante. Outra brilhante. Antes do Fluminense, o Flamengo. E antes do Flamengo, o Palmeiras. Vamos lá, quero mais jogadores do Palmeiras ou uns jogadores brasileiros do Real Madrid, por exemplo, que saiu Camavinga. E mais uma brilhante. Vamos lá, vamos dar sorte. Escudo do Boca Juniors, jogador do Botafogo. E temos o Cavani como dourado aqui do Boca Juniors. E Murillo do Palmeiras, craque ali da zaga. Cucurella, símbolo do Chelsea. Beraldo, jogador aí do Paris, né? Jogou no São Paulo. Derrubando. Mais uma dourada. Boca Juniors. Gonçalo Borges, aí o português do Porto, time que vai enfrentar o Palmeiras no primeiro jogo. Tá no grupo do Palmeiras. E aí o Haaland, dourado. E o Sérgio Ramos também. Ah, uma coisa interessante aqui. O jogador que tem a figurinha dourada, ele também tem a figurinha normal dele. Então temos a escalação aqui, deixa eu abrir, por exemplo, aqui no Boca Juniors. Então nós temos, cadê aqui, ó, o espaço da figurinha do Cavani normal aqui. Então aqui é a escalação, né, a convocação ou parte dela. E mesmo assim nós temos a dourada do Cavani que a gente mostrou ali. E se eu não me engano eu abri que era do Palmeiras, Merentiel. Então o Merentiel também está aqui, ó, em cima, Merentiel e Cavani. Aliás, Cavani e Merentiel. E duas douradas dele, não sei quem é o outro. Mas então o mesmo jogador sendo dourado, ele tem a figurinha regular, digamos assim. Então, antes da gente voltar, aproveitar para mostrar aqui como que ficou os jogadores do Palmeiras, né, no caso, que estão no álbum. Temos aqui que deve ser o símbolo do Palmeiras. Deixa eu ver se eu consigo. O Everton, Piquerez, Murilo, Gomes, Marcos Rocha, Richard Rios, Aníbal Moreno, Maurício, Rafael Veiga, Facundo Torres, Paulinho, Estevão, né? Paulinho recém-chegado aí, praticamente só fez acho que 2 ou 3 jogos pelo Palmeiras, embora ele tá desde o começo do ano, né? Tava machucado, então já tá no álbum. Felipe Anderson e Lopes. Por exemplo, não teremos o Tigrinho, última contratação do Palmeiras. O meu mexicano aqui caiu. Então não teremos o Tigrinho no álbum, né?
No álbum da Copa, normalmente eles lançam muito antes da convocação e acaba acontecendo muitos erros de jogadores que acabam não indo para a Copa, e algumas vezes a Panini lança o pack de correção. Nesse em específico parece que tem menos jogadores, né, do que normalmente tem. Não acredito que vai ter um pack de correção, embora é uma forma deles ganharem dinheiro, vendendo mais figurinhas depois. Emblema do Leão, douradinho do Atlético de Madrid, emblema do Porto e de Arrascaeta do Flamengo. Então, assim, dos jogadores ali do Palmeiras, por exemplo, ninguém vai sair até o Mundial, então todos que estão ali realmente vão para o Mundial. A questão seria inserir novos jogadores, né? Como, por exemplo, o Vitor Roque, que eu falei, mas ali não teria espaço, né? Teria que tirar, colar em cima de algum outro jogador. Por isso que, tomando como base o Palmeiras, né, que é o time que eu conheço, não acho que teria necessidade de acontecer isso. A não ser que em alguns outros clubes a Panini tenha errado muito, né? Mas acho pouco provável. Atlético de Madrid. Dourada. Acho pouco provável porque já estamos aí bem próximo do Mundial. Então, e diferente da seleção, né, que a escalação, a convocação final pode ter mudança, o time tende a ter menos mudança porque são jogadores que estão ali, não é fácil, não é só convocar, né, tem que ter todo um processo de contratação, os mercados estão fechados, acho que vai abrir, se não me engano, uma semana ali especial só para os times do Mundial, mas não sei se teremos grandes mudanças a ponto de afetar o álbum. Aqui mais 2 douradas e o John Arias do Fluminense. Vamos lá, tá acabando, hein? Queria um Vini Júnior, por exemplo, um Rodrigo, o Endrick. Aqui temos o Gregory como dourada do Botafogo. E também temos o Matheus Martins do Botafogo. Últimos 3. Vamos lá. Ou então sair mais umas douradinhas do Palmeiras. O símbolo do Palmeiras. Aqui nós temos mais um emblema. Gerson dourada do Flamengo. Acho que está saindo bastante dourado, inclusive. Emblema. Borussia. Boca Juniors. Benfica de Portugal. E vamos pro último. Ó, figurinha número 1. Normalmente essas figurinhas são difíceis, né? Quando tem o álbum da Copa, quando tem figurinha assim, a figurinha da taça, do mascote, normalmente são figurinhas que aí no mercado paralelo acabam valendo um pouco mais quando você precisa comprar. Atlético de Madrid. E a última figurinha, uma dourada. Então, que foi o montante que a gente abriu, 20 figurinhas. Cada pacote vem 5, né? E, se eu não me engano, na banca de jornal, o pacote comum vai estar sendo vendido por R$6, bem salgado. Mas, em termos de... eu não lembro todas, também olhei bem rápido. Não me parece que veio muitas repetidas, agora é organizar certinho para verificar. Achei uma concentração, uma proporção de douradas bacana. Teve um pacotinho ali no começo que eu cheguei a abrir com 3 douradas. Então achei que também, teoricamente, vem mais, né? Normalmente o álbum normal, a única dourada brilhante, além dessas iniciais que eu falei, é o símbolo, né, do time, do país na ocasião. Aqui os símbolos dos escudos
não são dourados, mas cada time tem 3 douradas. Então normalmente é uma, que é o escudo. Agora nós temos 3 nessa versão do Mundial, que são os jogadores. Achei legal essa forma de exaltar os principais jogadores, desde que não aconteça, como eu estava citando, de algum jogador acabar saindo e ele não participar da Copa de Clubes, principalmente se ele tiver a figurinha dourada ali. Acaba ficando um pouco chato, mas é isso. Então, um conteúdo diferente, queria fazer isso, porque embora não tenha a ver com games, tem a ver ali com o ambiente que eu gosto, e a ideia do canal é trazer mais conteúdos do universo que eu gosto. Quem sabe aí futuramente vídeos de reação ou trazer mais alguma coisa relacionada a esporte, futebol. Então, nosso unboxing de 20 pacotinhos e do pacote do box ali do álbum da Copa Panini Mundial de Clubes 2025.